Qual a principal notícia de 2026? Já começamos 2026, hoje dia 4. Em 4 dias, qual foi a principal notícia de 2026? Não foi a prisão do Maduro, hein? Não foi. Diga para o seu irmão aí, ó. A principal notícia é que você está vivo. Não é verdade? Dia 4 de janeiro, estamos aqui. Você está vivo na casa do Senhor. Que notícia maravilhosa. Você poder estar no primeiro domingo do mês, do ano, na casa do Senhor, adorando a Deus, cultuando ao Senhor, celebrando ao nosso Deus. Nós temos um trabalho, você que está chegando, visitando a igreja, nós temos uma missão evangelística, missionária, lá em Cabo Verde, na África. E estamos acompanhando no YouTube, está sendo transmitido ao vivo agora no YouTube. Está lá o missionário Luciano, o pastor Juraci, o Mateus, são os nossos missionários lá em Cabo Verde, né, cultuando a Deus, nos acompanhando aqui no nome de Jesus. Uma diferença de fuso horário de 2 horas para frente. Agora são 7h55, lá já são 21h55, quase 10 da noite, né? Que Deus abençoe a missão da Nova Vida lá em Cabo Verde, e que você ore para a missão em Cabo Verde, que você oferte para a missão em nome de Jesus. O trabalho do Senhor através da igreja é fazer discípulos, é ir por todo mundo, pregar o evangelho, e nós iremos nesse ano uma segunda vez em missão a Cabo Verde. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, participe, venha conosco. Vamos fazer uma viagem internacional, fazemos um momento lá, uns 15 dias em Cabo Verde, pregando a palavra, anunciando a palavra aos cabo-verdianos, em nome de Jesus. Eu fiquei pensando, irmãos, início de ano, janeiro, primeiro mês do ano, meditando na minha vida, na minha história, eu fiquei pensando o que está reservado para nós nesse novo ano. Eu creio que você pensou nisso também, né? 2026, o que está reservado para mim, para você, nesse novo ano. Alguém já disse que se a gente começar certo, termina certo. Se começar errado, termina errado. Dá mais trabalho para consertar se começar errado. Por isso, precisamos começar certo. E foi esse meu pensamento, de começar certo. Eu vim meditando na palavra, até que deu um estalo na minha cabeça, por parte do Espírito Santo, e me veio essa frase: no primeiro mês. O que acontece conosco no primeiro mês do ano? Férias, não é isso? Contas, muitas, né? O cartão de crédito que você usou para o Natal, que você usou no Ano Novo, a conta vem agora. É verdade? IPVA, IPTU, matrícula de escola, uniforme, material escolar, só despesa, né? Início de ano é assim. Janeiro funciona assim para nós. Mas eu queria olhar à luz da palavra e usar essa expressão no primeiro mês. Porque na Bíblia, né, a contagem do ano é diferente da nossa contagem. O nosso primeiro mês é janeiro. Para o judeu, o primeiro mês depende. Pode ser entre março e abril, pode ser em setembro. Depende do calendário deles lá. Mas para nós, quando se fala no primeiro mês, você lembra de qual mês? Janeiro. Janeiro. Tomando por base essa frase, literalmente, no primeiro mês, eu encontro na palavra de Deus, pelo menos 7 grandes eventos que aconteceram no primeiro mês. E isso não é coincidência, porque a Bíblia não é um livro de coincidências. A Bíblia é um livro de revelação da vontade de Deus. Então, se são 7 grandes eventos que aconteceram em janeiro, isso para nós tem que significar alguma coisa. Deus está dando um recado à igreja, ao seu povo: comecem certo, para que o percorrer dos 12 meses sejam 12 meses certos, e você encerre o ano de maneira certa.
Não começaremos errado, mas começaremos certos em nome de Jesus. Só te anunciar, essa mensagem está sendo gravada, transmitida. Depois você pode acessar o YouTube da Nova Vida de Vila Velha, ouvir de novo, mandar o link para alguém, curtir, compartilhar, se inscrever no canal da igreja. Se você ainda não se inscreveu no YouTube, se inscreva, nos ajude aí em nome de Jesus. Então, pensando, irmão, nesses 7 grandes eventos que aconteceram em janeiro, não é coincidência, como eu já disse, é uma ação de Deus. Eu vou pedir para o nosso diácono lá da mídia nos ajudar colocando os textos aqui na tela, para você não ficar procurando na Bíblia, ok? Te ajudar também na sua Bíblia aí. Eu quero começar no livro do começo, Gênesis, porque em nome de Jesus, irmãos, 2026 tem que ser o ano que você vai dar certo em tudo que você colocar nas suas mãos, em nome de Jesus. 2026 tem que ser um ano marcante na sua história. Tem que ser o ano de fato, o ano da mudança. Aquela chave que você estava aguardando girar, mudar, acontecer na sua casa, que vem rateando, entra ano, sai ano. 2026 tem que ser o ano da realização. Que isso aconteça, que a bênção de Deus chegue, haja um favor dentro da sua família, na sua casa, em nome de Jesus. Gênesis no capítulo de número 8, por favor. Gênesis 8, você que vai copiar pela Bíblia, fique à vontade, fazemos questão, inclusive. Gênesis 8, história de Noé. Você sabe, Deus mandou o dilúvio, 40 dias choveu intensamente, toda a criação morreu, a não ser que estava na arca com Noé e sua família. Mas chega um momento em que as chuvas cessam, e acontece um fato que você e eu sabemos. Mas vamos ler na Bíblia, Gênesis 8, versículo de número 13. Vou ter que desligar o ventilador aqui, que ele está bagunçando aqui. Um minutinho só. Gênesis 8, por favor. Versículo de número 13. Sucedeu que no primeiro dia do primeiro mês, janeiro para nós, no ano 601, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, eis que o solo estava enxuto. Olha para cá, irmãos. Em janeiro, as águas secam. Isso tem que significar alguma coisa para a gente, amados, espiritualmente. Eu lhe digo, a história de Noé é um recomeço, é uma nova chance à raça humana. A história de Noé é Deus dando uma nova oportunidade, em nome de Jesus. Que esse janeiro seja início de uma nova chance para você, para a sua família, uma nova oportunidade, um recomeço, deixando de fato as coisas do passado no passado, deixando os traumas para trás, as coisas que te impediam, que te amarravam, te manietavam, não deixavam você avançar. Que no primeiro mês da sua vida de 2026 seja o ano que você vai crescer, vai avançar, vai romper em nome de Jesus. Um recomeço, uma nova chance, novas oportunidades. Êxodo capítulo 12. Êxodo 12 vai nos narrar o seguinte: Deus anuncia a 10ª praga e dá a seguinte orientação. Êxodo 12, versículo 1: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Para nós, janeiro. E o que o Senhor estava instituindo aqui? A Páscoa, que nós celebramos em abril, não é isso? A Páscoa.
Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele anunciou uma nova Páscoa. Não é mais o animal, não são mais ervas amargas. Agora é o próprio Senhor Jesus que entregou a sua vida na cruz do Calvário. Como diz o Apocalipse, o Cordeiro como que morto, foi o único digno de pegar o livro e abrir os selos. Glória a Deus, glória a Deus. O Cordeiro Pascal, Jesus. O que representa a Páscoa para nós, irmãos? Páscoa, irmãos, é um novo estado espiritual, uma mudança espiritualmente positiva para a igreja, para aqueles que creem no Senhor. É um alinhamento com Deus, é um ajuste com o Senhor. Que 2026, janeiro, você comece assim, ajustando a sua vida com Deus, celebrando a sua comunhão com Deus. Páscoa é isso. Páscoa é o anjo da morte passa longe da sua vida em nome de Jesus. Páscoa é a vida reinando na sua família, na sua casa em nome de Jesus. Páscoa é Jesus Cristo ressuscitado na sua história no nome de Jesus. Páscoa é vida e não morte. Eu caminho com os irmãos. Vamos ao livro de Êxodo, também agora, no capítulo 40, no versículo de número 1. Êxodo 40, verso 1, que vai dizer o seguinte para nós: depois disse o Senhor a Moisés: no primeiro dia do primeiro mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação. Aleluia. O que significa levantar o tabernáculo? Levantar o tabernáculo, irmãos, é designar um local da presença de Deus, um local de culto a Deus, um local separado para cultuar o Senhor. Era o tabernáculo. Ali estava o altar de bronze, ali estava o altar do incenso, ali estavam os pães da proposição, ali estava a arca da aliança, no tabernáculo. Ali os sacerdotes recebiam as oferendas, as ofertas ao Senhor, queimava, aspergia o sangue e os pecados eram perdoados. A comunhão era restaurada com Deus. Então levantar o tabernáculo significa: aqui está a presença do nosso Deus. Que janeiro fique marcado na sua história, na minha história dessa igreja, com o mês que nós montamos o tabernáculo do Senhor aqui nesse lugar, em nome de Jesus. Aqui é local da presença de Deus, em nome de Jesus. Que você é o tabernáculo vivo, onde o Espírito Santo habita em você. Que janeiro seja isso. Por onde você for, por onde você andar, a presença de Deus se move através de você e em você, em nome de Jesus. Josué capítulo 4. Saltamos, né? Josué 4. Olha só, eventos tão marcantes da história de Israel no primeiro mês. E esse aqui é tremendo, irmãos. Josué capítulo 4, versículo 18. Ao subirem do meio do Jordão, os sacerdotes levavam a arca da aliança do Senhor. E assim que as plantas dos seus pés se puseram na terra, as águas do Jordão se tornaram ao seu lugar e corriam como dantes sobre todas as suas ribanceiras. Olha para cá, por favor. Deus mandou que Josué cruzasse o Rio Jordão. Só que o Rio Jordão estava em uma enchente, estava cheio, não tinha como atravessar. Então Deus deu uma ordem a Josué que os sacerdotes colocassem a arca da aliança na posição. E quando eles colocassem os pés nos rios, abaindo as suas vestes, ao tocar as águas, o Rio Jordão iria se abrir, como o Mar Vermelho havia se aberto no tempo de Moisés. E assim aconteceu. Quando os sacerdotes, carregando a arca da aliança, colocaram os pés nas águas do Jordão, a orla das vestes deles tocaram no Rio Jordão, o Rio Jordão se abriu. E o povo de Israel atravessou por terra seca, entrando onde? Na terra prometida, na terra que emana leite e mel. Mas olha o versículo 19. Subiu, pois, do Jordão o povo no dia 10 do primeiro mês. Aí de novo.
no dia 10 do primeiro mês, e acamparam-se em Gilgal, do lado oriental de Jericó. Glórias a Deus. Pastor, o que significa? Meu irmão, minha irmã, significa que janeiro é o ano, é o mês de entrarmos na terra prometida. Aleluia. O Deus de promessas, o Deus que não é homem para mentir, o Deus que honra a sua palavra, o Deus que revela a sua vontade, o Deus que faz cumprir cada um dos seus desígnios. Ninguém detém, é obra santa, é Deus realizando, é Deus fazendo, é o Deus de promessa, é o Deus que está cumprindo suas promessas. Janeiro é o mês de entrar na terra prometida e fazer acampamento em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Podia parar por aqui, já estaria satisfeito de saber tudo isso. É o ano do recomeço, o mês de recomeço. Janeiro, mês de recomeços. Janeiro é o mês da Páscoa, de comunhão com o Senhor. Janeiro, em nome de Jesus, é o mês da presença de Deus, de colocar a presença de Deus na minha casa, colocar a presença de Deus onde eu for. Janeiro é o mês de entrar na terra prometida. Glórias a Deus. Mas o texto continua. Vamos ler 1 Crônicas capítulo 12. Saltamos mais um pouco. Reis, 1 Crônicas 12. Vamos chegar em Davi. Davi tinha um exército que Deus lhe deu muito poderoso. Homens extremamente valentes, homens extremamente cheios de talentos para lutar, para guerrear. E nesse capítulo 12 vai descrever esses valentes, esse exército que Davi recebeu da parte do Senhor. E lá no versículo 15 vai dizer o seguinte sobre esse exército: são estes os que passaram o Jordão no primeiro mês, quando ele transbordava por todas as suas ribanceiras, e puseram em fuga a todos os que habitavam nos vales, tanto no Oriente como no Ocidente. Porque Davi tinha o seu exército, eles foram atravessar o Rio Jordão. E o Jordão novamente agora estava meio revolucionário, estava com uma enchente no rio. E aqueles homens, aquele exército, não se intimidaram com o rio cheio, com a cheia do rio. Aqueles homens com seus cavalos, com as suas armas, atravessaram o Rio Jordão a si mesmo. E chegaram do outro lado, intactos. E diz o texto, acabou de ler, puseram em fuga a todos que habitavam nos vales, tanto do Oriente como do Ocidente. Eles inspiraram um temor, um terror naqueles povos. E quando isso aconteceu? No primeiro mês. O que isso significa para nós no século 21? Eu e você fazemos parte dos exércitos de Deus vivo. Você é soldado do exército do Deus vivo. O nosso general é Cristo. É Ele. É o general de um grande exército. E esse exército é formado por mim e por você, pela igreja do Senhor, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Esse é o exército de Deus que você faz parte. E nesse janeiro, não é o mês de você se acovardar, de você se intimidar, de você se amedrontar, porque você faz parte do exército mais poderoso da terra. Não tem Estados Unidos, não tem Trump, não tem China, não tem Índia, não tem Paquistão, não tem Coreia do Norte, Coreia do Sul, França, Alemanha. Você faz parte do exército mais poderoso do mundo, em nome de Jesus. E esse exército enfrenta barreiras. Janeiro, assim como todos os anos que vivemos, você e eu enfrentamos barreiras, rios, jordões que transbordaram e não deixavam a gente avançar, não deixavam a gente chegar do outro lado. Eram impedimentos, eram barreiras, eram limitações, e nós não conseguimos atravessar para o outro lado. Ficamos do lado de cá, aguardando o Rio Jordão acalmar, aguardando o Rio Jordão esvaziar, podemos atravessar. E assim foi 2025.
2025 o Rio Jordão subiu muito alto. 2025 as coisas ficaram muito difíceis. 2025 as coisas ficaram tremendamente complicadas para nossas famílias e para a igreja do Senhor. Mas 2026, em janeiro, Deus está nos chamando como valentes do Senhor para atravessarmos o Rio Jordão, chegar do outro lado, e pode ter certeza que os inimigos vão bater em retirada em nome de Jesus. Os meus inimigos, os seus inimigos, os inimigos da igreja vão fugir. Todos vão fugir. Se em janeiro você agir com coragem. Coragem é a linguagem espiritual para falar fé. No mundo espiritual, coragem chama fé. Crer no incrível, esperar o inesperado, ver o invisível, certeza na incerteza. Chega de covardia, chega de timidez. Ou Deus é Deus, como disse Elias, ou estamos brincando de sermos cristãos no Brasil. Ou Deus faz milagres, ou é apenas algo que está escrito num livro que fazia milagre no passado, de alguém que contou um testemunho que aconteceu alguns anos atrás. Deus, diz a palavra, Ele é o mesmo ontem, hoje, o será para todo sempre. O mesmo Deus que foi com Davi é o mesmo Deus que é com a igreja do Senhor no século 21. É o mesmo Deus. O que Ele espera de mim e de você é fé, coragem, para atravessarmos, enfrentarmos as barreiras, na certeza que venceremos, porque com Cristo somos muito mais que vencedores. Aleluia. Janeiro, no primeiro mês do ano. 2 Crônicas 29 vai nos falar também de um rei chamado Ezequias. E esse rei, ele assumiu o seu reinado com 25 anos, e ele tinha que tomar algumas decisões. Seu pai era idólatra, havia desviado o povo de Israel de servir a Deus. Esse pai, chamado Acais, ele morre. Ezequias assume o trono, capítulo 29, versículo 1. Ele assume o trono com 25 anos, começa a reinar, e lá no versículo 3, vai dizer o seguinte, 29, 3. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, que foi que Ezequias fez? Vamos ler juntos? Abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Quando que ele fez isso? Em dezembro? No 11º mês? No 10º mês? No 8º mês? Não. No primeiro mês. Janeiro para nós. Olha para cá, irmãos. No primeiro mês, esse jovem rei, ele abriu as portas da casa do Senhor, que ficaram fechadas por décadas, e restaurou a casa de Deus. Todas as vezes, irmãos, que Deus operou milagres no Velho Testamento, uma primeira atitude que Deus esperava do povo dele, dos sacerdotes, dos profetas, era uma atitude de restauração. Lembra de Elias? Elias pegou as pedras e restaurou o altar de Deus, colocou madeira, colocou holocaustos, mandou jogar água sobre aquilo tudo, e clamou a Deus, e Deus respondeu com fogo, e recebeu o holocausto, e lambeu a água em volta do altar, diz a palavra de Deus, porque o desafio era que aquele que respondesse com fogo, esse seria Deus. Por toda a história da palavra, todas as vezes que reis, profetas, sacerdotes restauraram a sua comunhão com Deus, Deus lançou milagres, Deus liberou poder, Deus fez coisas extraordinárias. Mas esse texto de Ezequias, ele é emblemático para mim e para você, porque ele fez no primeiro ano do mandato dele como rei,
Ele fez no primeiro mês em que ele era rei, e para nós janeiro, porque ele entendeu que precisava da presença de Deus na sua vida, na sua história, no seu trabalho, na sua família, no seu povo. Então no primeiro mês ele abriu as portas da casa do Senhor. Eu digo a você em nome de Jesus, em janeiro, abra as portas da casa do Senhor na sua casa, na sua vida, no seu coração. Que Jesus seja uma realidade na sua história, que Jesus se faça presente no seu lar, que Jesus se faça presente onde você for. E o texto vai dizer que ele as reparou. Não só mandou abrir as portas, mandou reparar as portas. Portas se abrindo. Janeiro é o mês das portas se abrirem na sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se começar certo, termina certo. E por fim, profeta Daniel, capítulo 10. Talvez uma das profecias mais incríveis, uma das experiências espirituais mais incríveis que tem no Velho Testamento. Daniel capítulo 10. Daniel começou um jejum e uma oração, diz a Bíblia. E por 21 dias ele jejuou e orou, até que chegou a resposta da oração que ele fazia. Deus enviou um anjo e falou com ele, como está narrado aqui em Daniel capítulo 10. Só que eu ler com você um versículozinho aqui. Olha quando isso acontece. Ele durante 21 dias jejuou, mas a resposta chegou quando? Vamos ver agora, versículo 4. No dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantou os olhos e olhei, eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. O seu corpo era como um berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços, os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era com o estrondo de muita gente. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram, não obstante caiu sobre eles grande temor, e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois eu só contemplei esta grande visão, e não restou forças em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a, caí sem sentido, com o rosto em terra. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me, me pôs sobre meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está tendo as palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé, tremendo. E continua o texto. Voltemos ao versículo 4. Foram 21 dias de jejum e oração. A resposta chegou no 24º dia. De que mês? No primeiro mês. Diga para o seu irmão aí, ó. O Espírito Santo quer falar com você. Ele quer revelar algo que você não sabe, algo que vai mudar a sua história, algo que vai impactar toda a sua jornada daqui para frente. E Deus quer fazer isso quando? Em fevereiro, lá no carnaval, lá no retiro, lá no próximo culto. Deus quer fazer no primeiro mês, para nós, janeiro. Deus quer começar o ano falando com você. Deus quer começar o ano ministrando a você. Deus quer começar o ano que você tem uma comunhão tão íntima com Ele. Ele quer ministrar a você, Ele quer revelar a você aquilo que está oculto, que só Deus sabe o amanhã. Só Ele. No dia 24 do primeiro mês, Deus quer que você tenha uma visão. Deus quer que você tenha uma revelação. Deus quer dar uma experiência nova, que vai mudar a sua história. Uma revelação de vitória, uma revelação de bênção, uma revelação que pôs fim a um jugo de escravidão de 70 anos que Israel é escrava na Babilônia. O profeta Ezequiel, irmãos, do capítulo 29 ao capítulo 32, ele vai profetizar diversas vezes
no primeiro mês. E a mesma profecia: Egito vai ser destruído, Egito vai ser destruído, Egito vai ser destruído. Eu digo a você em nome de Jesus: o tempo do Senhor chegou. O Espírito de Deus já está agindo no mundo. O que aconteceu recentemente na Venezuela é fichinha do que ainda vai acontecer no mundo. Muitas coisas ainda vão acontecer no mundo. O mais importante de tudo isso é que você precisa ouvir a voz de Deus. Você precisa ouvir a voz de Deus. Por que eu preciso ouvir a voz de Deus? Para não errar, para não entrar por uma porta que Deus não abriu, para não tomar uma decisão que vai te trazer dano durante todo o ano de 2026, para você não passar um 2026 correndo atrás, correndo atrás, correndo atrás. Irmãos, quem corre atrás nunca alcança. 2026 é o ano da revelação do Espírito Santo da igreja. 2016 é o ano do Espírito Santo falar à igreja, ministrar a você, tirar da sua zona de conforto e dizer para você: mude. Daniel mudou. E olha que Daniel orava 3 vezes ao dia, tá? Daniel mudou. Ele entendeu que precisava fazer algo diferente. Não dava só orar 3 vezes ao dia, não era o suficiente. Então ele programa um jejum, uma oração de 21 dias, sem comer nada. Ele se absteve de tudo durante 21 dias. Por quê? Porque ele acreditava que Deus queria falar com ele. Ele não queria começar aquele novo ano sem Deus falar com ele. Nós nos acostumamos a não ouvir Deus. Nós nos acostumamos a ouvir a nossa consciência. Nós acostumamos a ouvir o que os outros dizem. Nós acostumamos a ouvir o que a mídia diz. Nessa noite, eu digo a você em nome de Jesus: você precisa voltar a ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus, eu falo pelo Espírito. Você precisa ouvir a voz de Deus. Tudo que você viveu até aqui, as cabeçadas que você deu, os acertos que você teve na sua história, tudo pode cair por terra se você não parar para ouvir a voz de Deus. E não é lá em fevereiro não, é agora em janeiro. Janeiro é o mês da Páscoa, né? Primeiro mês. Janeiro é o mês da água do dilúvio secar, e você tem uma nova chance, um recomeço, uma nova oportunidade. Janeirão é o mês de Deus ministrar o seu coração. Não desperdice. Hoje é dia 4 já. Não desperdice. Ah não, deixar passar minhas férias. Quando está em fevereiro, dizem que no Brasil, né, só volta depois do carnaval. Carnaval lá em meados de fevereiro em diante. Então você vai perder aí 45 dias do ano. Eu acho que você não está muito afim de perder tempo, né? Eu não estou, pelo menos. Então te chamo, em nome de Jesus, a consagrar esse janeiro ao Senhor. Consagre-se ao Senhor. Consagre a Deus. Estou passando por um problema, não tenho uma solução para esse problema. Deus tem. Estou passando por uma doença, eu não sei, Deus cura. Há uma dificuldade em casa, Deus liberta. Deus liberta. Há uma dificuldade com alguém, Deus muda corações e mentes. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Você está entrando na terra prometida em janeiro. Você está enfrentando barreiras que foram colocadas no seu caminho, e você vai chegar do outro lado, do Oriente e do Ocidente. O inimigo vai bater retirada em nome de Jesus. Primeiro mês. No primeiro mês, diz a palavra. Eu lhe convido a ficar em pé em nome de Jesus. No primeiro mês. Meu Deus. Ah, irmãos, o Espírito Santo está aqui nesse lugar. Eu sinto a presença do Senhor aqui neste lugar. Eu percebo a presença do Espírito Santo aqui nesse lugar. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E aí? Esse janeiro vai ser igual a todos os demais janeiros da sua vida. 31 de dezembro, um monte de promessas. Vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou conquistar isso, conquistar aquilo.
Aí entra o ano, uma jornada de 12 meses, e você termina um ano frustrado, desanimado, abatido, novos problemas, novas lutas, uma vitória aqui, uma vitória ali, e foi caminhando durante 2025. Não que não haverão derrotas, não que a vida não é um mar de rosas, porque também não é, mas 2026 se avizinha como o ano da sua redenção, um ano de recomeços, um ano de uma intensidade espiritual sua diante do Senhor, da revelação do Espírito Santo a você, de você ser boca profética de Deus, de você ser alcançado pelas bênçãos do Senhor, porque você não está no deserto, você está na terra prometida, Deus te trouxe para cá. Deixa eu fazer uma pergunta, eu falo por mim, pela minha família, mas eu creio que por você também. Alguém aqui veio para o Espírito Santo obrigado? Você que é nascido aqui no Espírito Santo, você nasceu aqui porque você quis, você escolheu, você capixaba, vou nascer no Espírito Santo. Eu sou carioca, minha esposa é mineira. Não, irmãos, eu morava em Brasília, viemos para cá, porque Deus falou o coração da gente para vir para cá. Não estamos aqui obrigados, estamos aqui porque entendemos que Deus nos trouxe para cá. Que esse pensamento ocupe o seu coração agora. Deus me trouxe para cá. Se Deus me trouxe para cá, Deus tem um propósito, Deus tem uma intenção. Recomeço, uma nova chance, passar pelo Rio Jordão. Eu não sei, você que sabe. O que eu sei é que você precisa abrir as portas do templo e entrar, congregar, fazer parte da igreja do Senhor. Porque eu sei que essas portas precisam ser restauradas na sua vida, da sua comunhão com Deus, do seu andar com o Senhor. As coisas velhas ficaram para trás, mas o diabo é tão sujo que ele fica te lembrando do que você era, do que você fez. E quando acreditamos nesses argumentos dele, nós perdemos a oportunidade de vivermos o melhor de Deus, as bênçãos do Senhor. Porque para viver as bênçãos do Senhor, você e eu, a igreja do Senhor, precisa amarrar o valente, disse Jesus. Ser mais valente que o valente, amarrar o valente, colocar ele por terra e saqueá-lo em nome do Senhor. O diabo veio para roubar, matar e destruir. O diabo é ladrão, e o Senhor conquistou para mim e para você. Coloque a mão no seu coração, vamos falar com Deus. Pai, eis-nos aqui na tua casa, Senhor, nessa noite, domingo, dia 4 de janeiro de 2026, primeiro domingo de 2026. Temos alguns irmãos visitantes, temos irmãos membros da igreja, temos muitos irmãos viajando, temos irmãos acompanhando em redes sociais, tanto no Instagram, com o Facebook, com o YouTube. Senhor, eu te peço que esta palavra possa ser vista de novo, assistida novamente, que ela possa entrar na nossa mente, que ela possa penetrar o nosso coração, nossa alma, nosso espírito, porque não foi a palavra do pastor, foi a palavra do Senhor, do Senhor. 2026, Senhor, é um ano de portas que vão se abrir, ou que já estão abertas, e que nós precisamos entrar por elas, mas que precisamos ouvir a sua voz de comando, a sua voz de ordem, como o Senhor deu ordem aos sacerdotes, para que entrassem no Jordão. Eles entraram e o Jordão se abriu, e o povo de Israel atravessou em terra seca, e chegaram na terra prometida, Senhor. O Senhor falou a Noé que entrasse na arca com os animais, foi o Senhor que fechou a arca. Oh Deus, a chuva caiu, a terra secou, parou de chover, e ali recomeçou a história da raça humana. Janeiro, primeiro mês, Senhor, seja esse mês, Senhor, de um recomeço, de uma nova chance.
dizer para todo mundo que não somos mais pecadores. Dizer para todo mundo que nós fomos um dia tão errados, fizemos tanta coisa errada, tomamos tantas decisões erradas, mas que agora somos uma nova criatura, gerada pelo Espírito Santo, gerada por Deus, que Jesus Cristo é nosso Senhor e Salvador, e portanto Ele nos deu uma nova vida e colocou dentro de nós o Espírito Santo. Primeiro mês, Páscoa, comunhão, perdão de pecados, Jesus ressuscitou, aleluia. Primeiro mês, Senhor, primeiro mês de entrar na terra prometida, primeiro mês de montar o tabernáculo, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, que possamos montar um tabernáculo em nossas casas, montar um tabernáculo no nosso local de trabalho, montar um tabernáculo aqui na tua casa, Senhor. A tua presença é o que nós mais precisamos, é tudo que precisamos, é a tua presença, Senhor. Queremos começar certo, Senhor, para caminharmos certos, para terminarmos certos, Senhor. É a tua presença que faz diferença, Senhor. E sabemos, Pai, que a tua presença exige santidade. Perdoa nossos pecados, perdoa, Deus amado, nossos erros, Senhor, tudo que tem ofendido a tua santidade, Senhor, e vem ocupar o lugar que é teu. Venha estar presente em nós, venha habitar em nós, venha nos guiar, Senhor, que possamos ouvir a sua voz, Senhor. Assim como Daniel ouviu a sua voz, nós precisamos ouvir a sua voz. Assim como Daniel viu, enxergou, teve a visão, nós precisamos também, Senhor. Apocalipse vai dizer, para que o Senhor coloque em nós colírio, para que possamos enxergar, Senhor. Coloque colírio nos nossos olhos, para que possamos abrir nossos olhos espirituais, Senhor, enxergar que maior é o que estão conosco do que aqueles que estão no mundo, Senhor. Oh Deus, restaura, Senhor. Possamos restaurar nossa comunhão com o Senhor, possamos restaurar nossa intimidade com o Senhor, possamos restaurar nosso serviço ao Senhor, na tua casa, Senhor, no tabernáculo do nosso Deus. Somos sacerdotes do Altíssimo. Oh Espírito Santo, iniciamos esse novo ano, hoje é 4, primeiro domingo do ano, Senhor, no nome de Jesus, na tua presença, Senhor. Que isso seja muito significativo diante do Senhor. Podíamos estar em casa, podíamos estar em qualquer outro lugar, mas viemos aqui para a tua casa, Senhor, cultuarmos ao Senhor. Que isso fique registrado na tua presença, Senhor, que nós preferimos estar na tua casa, nós preferimos estar aqui com os nossos filhos, com nossos irmãos, na tua casa, Senhor. Exaltamos e bendizemos a ti, Senhor. Fale mais ao nosso coração, nossa mente, nesse início de semana, Senhor, uma semana já de trabalho, mas o Senhor possa continuar falando ao coração de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém, Senhor.